Olha, o nosso agente está começando agora. Boa noite, minha querida Goiânia, boa noite, meu querido estado de Goiás. E hoje nós vamos falar no Fé e Reflexão sobre perdão. O ato de perdão e também conceder perdão às pessoas. Os seres humanos têm muita dificuldade, às vezes, de ter essa atitude de perdoar as pessoas que têm ofendido eles. Na falta de perdão, por exemplo, pode levar quem não perdoa a ter problemas emocionais e até doenças físicas. E olha, o maior exemplo do perdão é Jesus Cristo. Mas é possível perdoar? E quando não é possível? E quando tem tanta injustiça e situações difíceis que a pessoa fica assim, poxa, eu não vou perdoar. Qual a importância de pedir perdão e perdoar? Para tratar desse assunto, estou recebendo mais uma vez o bispo da Igreja Renascer, Rodrigo Barbosa, mais uma vez a pastora da Igreja Bom Pastor e também psicóloga Vênia Teixeira e mais uma vez o bispo Júlio Alves da Igreja Fonte da Vida. Hoje todo mundo aqui, ninguém é novato não, todo mundo já participou do nosso agente, que depois de 1 minuto do intervalo eu volto já com os meus convidados. Olha, perdão é um ato bonito, mas uma decisão muitas vezes difícil para algumas pessoas. O que muita gente não sabe é que negar a remissão pode provocar até danos, tanto à saúde espiritual, emocional e até a física. Põe na tela. Nas séries de TV ou nos filmes, o tema vingança é sinônimo de sucesso. A arte imita a vida e reproduz o que muitas pessoas vivem na pele. Uma relação extraconjugal, uma injustiça ou, em casos extremos, o assassinato de um familiar. O que fazer diante de uma situação como essa? É possível perdoar? Mané de Oliveira, pai de Valério Luiz, assassinado em julho do ano passado, convive com a dor da perda e com a revolta com os acusados de matar o comentarista esportivo. Ele é contundente ao negar perdão a Maurício Sampaio, apontado nas investigações da polícia como o mandante do crime. Existe uma frase bíblica, ou que eles usam muito nas igrejas, de que é muito melhor perdoar do que ser perdoado. Concordo com essa frase, mas depende da circunstância. No meu caso, não. É muito difícil perdoar um ser humano maldoso, entendeu? Maquiavélico, que planeja um assassinato covardemente, sem chance de defesa. Para quem enfrenta dificuldade com perdão, a psicologia pode ser uma das alternativas. De acordo com este psicólogo, enfrentar o problema de frente é importante. Se não tratada, a falta de perdão pode trazer problemas emocionais. Quando a pessoa não perdoa, ela pode viver amargurada, bloqueada, travada na vida dela. Então, assim, quando a pessoa ela perdoa, ela consegue ir adiante. Então, é um processo saudável de enfrentamento mesmo. Segundo este cardiologista, a falta de perdão pode ter ligação com doenças como infarto, hipertensão e até câncer. Há pequenos estudos isolados que apontam para esse fato, que as doenças de fundo emocional podem ser causadoras de problemas graves. Na Bíblia, o tema é tratado em diversas situações. Uma das histórias mais marcantes em relação ao assunto é sobre a vida de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele tinha tudo para se vingar deles, mas decidiu perdoá-los. Segundo este bispo, mesmo que as circunstâncias nos deem motivos para escolher a vingança, devemos amar até os que nos fazem o mal. Pedro, indagando a Jesus, ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes ao dia? O que Jesus falou? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então é um número expressivo. Então eu tenho que estar sempre com essa atitude de perdoar ao meu irmão. Bom, só pegando um pouquinho do que o Manuel falou, o Mané de Oliveira, esse conceituadíssimo cronista esportivo goiano, eu não posso deixar de falar, eu era apresentador de jornal aqui na Fonte TV na época e cobrei muito e por várias semanas, você que me acompanha há tempo sabe, o esclarecimento desse assassinato
do colega nosso, apresentador de televisão, jornalista, Valério Luiz. Não só eu, como a sociedade toda quer o esclarecimento e a punição severa daqueles que tiveram alguma coisa envolvendo com esse assassinato. Então fica a minha cobrança mais uma vez. Nós queremos a sociedade toda sem risco de cometer injustiça, tem que ser da forma correta. A polícia fez uma investigação, então, mas tem que ser da forma correta e sabendo quem é, a justiça determinando quem é, que as pessoas sejam devidamente punidas, porque uma pessoa não pode ser morta em qualquer circunstância, não pode ser assassinada em qualquer circunstância. Agora, se é por opinião, já aumenta um pouquinho o crime, porque aí você já vai dizer que é contra até a liberdade de expressão, que é uma coisa cara para a democracia. Agora, a opinião de futebol, aí já é banalização total da vida. Bom, para tratar desse assunto sobre perdão, eu estou recebendo aqui o bispo Rodrigo Barbosa, da Igreja Renascer em Cristo, mais uma vez no programa, a pastora Vênia Teixeira, que é psicóloga e também lá da nossa querida Igreja Bom Pastor, e o bispo Júlio Alves, da Fonte da Vida. Os três não são novatos aqui, já estiveram no programa, então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu vou começar com a pastora Vênia, com a doutora Vênia, até porque ela é a mulher na nossa bancada, até para a gente ser cavaleiro. Por que é tão difícil, às vezes, perdoar? Boa noite, né? Boa noite. Boa noite a você que está nos ouvindo e a todos aqui da banca, né? A alegria estar aqui de volta com um tema tão complexo, né? Por que é tão difícil perdoar? Eu penso que o perdoar é muito difícil porque parece que quando a gente vai perdoar, a gente está perdendo. A impressão que dá é que você está perdendo. O outro fez tudo de errado com você e você vai perdoar? Vai ficar por isso mesmo? Então, aquela impressão que não dá, que você tem que fazer alguma coisa para se vingar. Eu penso que o contrário mesmo é aquele desejo que a pessoa tem de se vingar. Agora, o que acontece é que a gente esquece que quando você sente tudo isso, o mal é para você mesmo. É como se você estivesse tomando veneno e querendo que o outro morresse. Porque, na verdade, quem mais sofre a consequência de tudo isso é a pessoa que não perdoa. Porque aquilo ali vai aprisioná-la, vai fazer com que ela se sinta sempre amarrada naquela situação. Lembranças tristes, lembranças ruins, pensamentos negativos, o ressentimento. Aquela coisa de toda hora estar relembrando. Ressentimento é como se fosse arrancar a casquinha da ferida, né? Toda hora, está sarando, você vai lá e arranca a casquinha, fere de novo. Então, isso aí vai trazer o quê? Vai trazer uma angústia que é constante. Por que eu vou ter que lembrar o tempo todo de uma coisa que me fez tão mal? Né? No caso desses pais que perderam esse filho, ficar pensando o tempo todo, meu filho morreu injustamente, eles mataram meu filho, até porque não vai trazer esse filho de volta. Né? Então, é muito difícil perdoar. Mas no caso de perda, assim, ainda mais para um pai, para uma mãe, ou para um ente querido qualquer, perder uma pessoa por um assassinato, numa maldade, né? Não foi assim, numa doença que levou a pessoa. E até numa doença você tem, às vezes, a pessoa que põe culpa em Deus, põe culpa nos médicos, enfim, por aí vai. Mas no caso do assassinato, não tem essa dificuldade de perdoar, deveria ser aceitável? É interessante essa pergunta, deveria ser aceitável. Se a gente for olhar pelo ponto de vista assim, humano, a gente vai pensar, realmente não é fácil. Eu, por exemplo, atendi uma família, que uma garota de apenas 16 anos, ela estava saindo de casa, assim, no vizinho, ela foi no vizinho fazer alguma coisa e ela foi pega por 7 marginais que a estupraram, né, e mataram. Então, assim, como pode, né, um pai perder a filha dessa forma, a menina jovem, né, com toda a vida ali. Então, realmente é compreensível, só que não é justificável. Por quê? É o que eu coloquei, porque a impressão que você tem é que você vai ganhar se você vingar, mas só que na verdade você não ganha, porque aquela dor, a dor da perda, ela vai permanecer. E mesmo que o assassino seja morto e seja preso e tudo, é lógico que eu creio, né, que a justiça normal, como você disse, né, ela precisa ser feita, e Deus mesmo é justiça, a base do trono de Deus é justiça, mas essa angústia, essa tristeza, ela não vai passar, porque a perda é da pessoa que a gente ama. Agora, que é compreensível essa dor e até mesmo esse desejo de vingança, porque somos humanos, né? Se somos humanos, lógico que a gente tem raiva, tem rancor, tem ódio. Inclusive, uma das coisas que a gente vai trabalhar na psicoterapia em relação a isso é exatamente isso. O primeiro passo é esse, é você deixar
pôr a raiva toda para fora. A angústia, a dor, a tristeza, o ódio. A gente às vezes trabalha com a almofada, manda a pessoa dar uns murros nas almofadas, chutar, pôr para fora. Porque precisa pôr para fora. Não foi besteira. Não foi besteira. Não, se não foi besteira. Exatamente, porque é algo sério, né? Não, tá certo. Deixa eu trazer o Bispo Rodrigo para nosso debate aqui. Bispo, o que a Bíblia fala sobre perdão? Porque Jesus foi, nesse quesito, foi radical, né? Ele tem que perdoar. Da medida que vos medirem, vos medirão também. Do jeito que você perdoa, você vai ser perdoado. E aí? Exatamente. Boa noite a todos, boa noite, Bispo, todos os presentes. É porque, na verdade, ele ministra que o homem ele não pode ter limite naquilo que é o perdão, né? Da mesma forma que nós somos perdoados por Deus, o homem ele também precisa perdoar. É o que a palavra fala mesmo lá em Mateus 18, quando ele é questionado se perdoa 7 vezes, e ele responde 70 vezes 7, e depois vem a parábola do credor incompassivo, não é? Do servo que pede perdão ao seu senhor da dívida que ele tinha dos 10.000 talentos. Depois, o seu conservo tem uma pessoa que lhe devia uma quantidade infinitamente menor, mas ele não lhe perdoa. Então, é a pessoa que pede perdão da dívida, mas que não perdoa aquele que lhe deve. E pelo contrário, além dele não perdoar, ele ainda foi duro, ele ainda foi rígido, ainda foi agressivo. Não é? Eu posso acrescentar uma coisa nessa parábola? Sim. Aí a Bíblia Jesus termina dizendo que os verdugos vão pegar essa pessoa, vai prendê-la os atormentadores, né? Vão prendê-la na cadeia até que ela pague até o último centavo. Exatamente. Então eu posso dizer que eu atraio até espiritualmente, Bispo, demônios para me atormentar se eu não perdoo? Exatamente. Tanto que lá em Gênesis 4:13, porque a gente tem o inverso do perdão é a vingança. Não é? Quando Caim ele mata o seu irmão, ele mesmo fala, a Bíblia fala que o castigo para ele já era grande e ele não poderia suportar. Então, aquele que opta pela vingança, que não anda pelo caminho do perdão, a vida dele é uma vida de tormento, não é? Ele fica com a sua vida presa, sua vida retida, e dentro dele, dentro do coração de quem não perdoa, de quem não libera perdão e de quem não pede perdão, dentro do coração dele que age é o veneno, e é o veneno da morte, né? Tá certo, vou trazer o Bispo Júlio para cá, para esse debate que eu acho importante. O Bispo, voltando a falar a mesma coisa, eu posso, no meu ato de não perdoar, estar debaixo de ações de demônios? Boa noite, Bispo, boa noite aos bispos presentes, a doutora que está presente aqui. Com certeza, Bispo, quando a pessoa não perdoa, né, esses demônios, esses espíritos atormentadores, ficam do lado da pessoa o tempo todo. Porque a pessoa que não perdoa, ela quer aquela vingança, quer que a pessoa passe pela mesma dor que ela está passando. Então, ela, com aquele intuito de vingança, quer igualar aquela dor que ela está sentindo. Então, quando a pessoa não perdoa, aqueles demônios ficam o tempo todo fazendo que a pessoa possa também praticar aquele mal que ela sofreu. Então, essa falta de perdão, ela é muito grave. Não é fácil de você fazer com que a pessoa venha perdoar. Tanto pedir perdão como perdoar são duas coisas muito difíceis de fazer. Só em Deus que a gente crê que a pessoa pode conseguir esse ato de perdoar. A Bíblia fala também da importância de, até para a salvação, de confessar os pecados e pedir perdão para Deus. A gente está falando tanto de perdoar, e aí eu vou voltar, evidentemente, a tratar desse assunto no programa, mas a gente precisa também saber pedir perdão, tanto para Deus quanto para as pessoas que nós ofendemos ou não. Não, exatamente. A gente tem que saber pedir perdão, né? Eu acho que a gente não é fácil, porque a pessoa tem que renunciar a si mesmo. A Bíblia fala que aquele que não renunciar a si mesmo e ir para a cruz, ele não é digno dele. Então, nós temos que renunciar a nós mesmos e até a pessoa ir pedir perdão. Esse perdão ele é divino, né? Quando você perdoa, você desarticula aí todo o ciclo de ódio dentro do seu coração. Vou perguntar para a doutora Vênia isso aí. Pedir perdão é fácil? Pedir perdão, eu penso que é uma das coisas mais difíceis que tem.
Hoje até estava brincando, né, falando com meu esposo, vou falar sobre perdão, falar é fácil, fazer é difícil. Mas realmente é muito difícil, porque você tem que lidar com a sua própria dor, né? Você tem que lidar com o seu próprio ódio, você tem que lidar com o seu próprio rancor. E como fazer com isso tudo? Porque está lá, está dentro do seu interior, né? Então, assim, é muito difícil. Eu vejo que, inclusive, assim, é importante até colocar isso aqui, como pastor e psicóloga, eu vejo, assim, uma grande dificuldade das pessoas em pedir perdão, porque, às vezes, a gente, como pastor, ou mesmo não só como pastor, pela nossa fé, parece que a gente se culpa quando a gente sente essa raiva, esse ódio, esse rancor, que é normal, né? Como você disse, como eu não vou sentir ódio, como eu não vou sentir rancor, como que eu não vou ficar triste se alguém veio e assassinou meu filho, meu pai, de forma, às vezes, até injusta. Não, eu confesso, né? Eu teria uma dificuldade imensa. Pois é, não tem... Eu não entendo as pessoas não quererem admitir isso. Eu teria uma dificuldade imensa de perdoar. Exatamente. Eu confesso isso. Então, do ponto de vista, quando chega no ponto de vista da fé e das emoções, há uma coisa muito complexa. Eu, por exemplo, eu recebo muitos pacientes no consultório, às vezes pessoas que professam a fé genuína e que às vezes chegam lá com depressão, com síndrome de pânico. Por quê? Porque reprimiu todo aquele ódio, reprimiu toda aquela raiva, toda aquela mágoa em torno do quê? É da minha fé, eu não posso sentir essa raiva. Não é questão de que eu não posso, ela está lá, ela existe. Eu preciso colocá-la para fora. Então, assim, o primeiro passo é que eu preciso admiti-la. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com vontade de pegar essa pessoa e matar também, né? Agora, é lógico, eu vou ter que trabalhar com isso, mas ela está lá. Eu não posso matar ninguém, senão eu vou para a cadeia também, né? Mas pela experiência da senhora, agora falando de uma questão clínica até, pode trazer problemas físicos, doenças patológicas, físicas, na pessoa que não perdoa? Esse é um dos grandes problemas. Inclusive, recentemente foi feita uma pesquisa científica que o câncer, muito do câncer hoje é causado por problemas de ordens emocionais. Eu não lembro exatamente a porcentagem e é muito incrível porque foi descoberto pelo cientista que principalmente é o perdão, porque a mágoa, o ressentimento guardado, ele vai fazer uma alteração nas células. Eles chamaram essas células de células angustiadas. E essas células angustiadas podem formar tumores malignos. Então é algo muito sério. Fora um monte de outras coisas, né? Que a depressão, o pânico, doenças mesmo de ordem emocionais e físicas, como problemas mesmo cardíacos, né? Infarto e outras coisas mais. A pessoa realmente vai guardando aquilo, ela fica... Eu mesma, tanto em consultório quanto no trabalho da igreja, em libertações, a gente percebe muito forte como que as pessoas passam mal mesmo em relação a essa questão da retenção do perdão, porque às vezes elas não conseguem nem falar do assunto, nem lembrar do assunto. Então aquilo ali vai causando algo muito sério na vida delas. E essa questão do câncer foi algo mais recente, mas é algo muito impressionante, porque a gente percebe o número de pessoas com câncer, né? Essa coisa guardada, ela vai formar um tumor maligno e vai formar uma doença séria que leva à morte. Então, assim, não vale a pena, né, reter o perdão. Agora é fácil? Não. E eu acho que a gente tem que fugir dessa falsa espiritualidade que às vezes a gente tem, né? Ah, sou cristão, eu tenho que perdoar. Então, o que eu estava falando, uma coisa que eu acho que a gente peca como líder cristão, às vezes até mesmo como pastor, é que às vezes a pessoa chega com toda aquela demanda, né? E a gente fala, você tem que perdoar, abre a Bíblia lá e lê os versículos bíblicos, né? Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Tudo isso é verdadeiro. Mas só que antes de eu perdoar... É um processo, né? É um processo. Eu preciso entender que eu estou com raiva, que eu estou com ódio. E eu preciso falar disso, eu preciso colocar isso para fora, porque senão eu vou fazer de conta que perdoei, mas eu vou guardar. Eu mesma tive uma questão assim na minha vida. Eu tive um problema sério com meu pai, que eu fiquei já na igreja mais ou menos 5 anos, que eu dizia que eu tinha perdoado, mas não tinha. No fundo, era um auto-engano. Então, a gente precisa realmente lidar. Estou com raiva, fala da sua raiva. Estou com ódio, fala do seu ódio. Jesus sempre foi transparente com as emoções dele, né? E a gente, por que a gente tem que ser fingido? Jesus disse, eu estou triste, a minha alma está triste. Quando ele estava triste, né? Quando ele viu Lázaro morto, ele chorou, né? Quando ele chegou ali diante da cruz, ele disse, Pai, se possível for, né? Afasta de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, a tua. Eu acho que o perdão é essa oração aí, né? Eu não quero perdoar, Senhor, mas o Senhor quer que eu perdoe. Dê graça, né? Ok. Eu vou para o intervalo e já volto com mais esse assunto quente, mas importante para você que está em casa assistindo. Em 1 minuto eu volto com os meus convidados. Bom, eu estou recebendo hoje o bispo Rodrigo Barbosa, da Igreja Renascer em Cristo, a pastora e doutora Vênia Teixeira, que é psicóloga e pastora da Bom Pastor, e o bispo Júlio Alves, da Igreja Fonte da Vida. E eu estou falando sobre perdão e sobre perdoar. Bispo Rodrigo,
O senhor já deparou com gente na igreja que não conseguia perdoar de jeito nenhum, e às vezes até bons cristãos, assim, entre aspas? Todos os dias. Todas as horas. Todos os momentos, diversas vezes. É incrível porque, principalmente dentro da igreja, não é? Pessoas que convivem diariamente, pessoas que muitas vezes fazem a obra juntas e muitas vezes se torna um problema de relacionamento, não é? Uma pessoa não consegue muitas vezes atuar no ministério junto com o outro porque numa determinada ocasião, não sei há quanto tempo atrás, aconteceu uma situação que um falou e enfim. E isso vai gerando uma série de implicações e de problemas. E isso é em toda a sociedade. Isso em relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, coisas que vão acontecendo, a dificuldade do homem de perdoar, né? E isso vai gerando um problema no convívio. A palavra fala lá em 1 Samuel que Davi ele foi um homem por muitas vezes perseguido por Saul. Ele teria todos os motivos de afirmar que ele estava sendo injustiçado. Ele teria todos os motivos de afirmar que ele estava correto e que Saul estava errado. E numa determinada ocasião, quando ele teve oportunidade, os próprios homens de Davi começaram a instigá-lo. Não, Davi, Saul está lá, é a tua chance de se vingar, de matar. E ele foi motivado pelos seus soldados a matar Saul. E Davi, ele corta, não é, a orla de Saul, e a Bíblia fala que bateu-lhe o coração, o sentimento, o temor, e naquele momento ele se arrepende. E ele ainda fala, ai de mim tocar no ungido. Então, o que muitas vezes dificulta essa relação de perdoar e de pedir perdão é a dureza do coração do homem. Não é? É quando sobressai o sentimento dele de que ele está sendo injustiçado. Posso botar um pouquinho de lenha nessa fogueira? Pode colocar pimenta aí. Por que a gente vê que muitas vezes alguns líderes cristãos têm dificuldade de dizer assim, eu errei, me desculpa? Quando tem uma posição de liderança dentro da igreja mesmo, chegar assim e falar, olha gente, eu estava errado a opinião que eu dei, eu estava errado na decisão que eu tomei, você estava certo, ou eu te tratei errado, né? Porque tem pastores às vezes que tratam a pessoa, acha que a ovelha não é ovelha, é bode, né? Tem que, né? E por aí vai. Como é que faz? Olha, eu particularmente tive algumas situações do meu ministério de você conversar, ministrar, falar com uma pessoa que trabalha na obra e no momento eu achei que não falei nada que fosse fora da palavra, que tivesse machucado, que tivesse causado uma ferida. Mas que passado alguns dias, algumas semanas, eu percebi que o relacionamento entre mim e a pessoa acabou mudando um pouco. Foi quando eu tentei conversar com a pessoa e acho que ela receosa, porque eu era autoridade, ela com medo de falar, não, bispo, o senhor fez isso, o senhor falou aquilo, mas o bom que foi uma pessoa madura e ela foi autêntica. Ela falou, não, bispo, aquele dia, o senhor falou isso, o senhor falou aquilo. Aí é o momento que a gente tem que ponderar, não é? E voltar atrás e pedir perdão, porque se a gente mantém a postura que a gente já estava seguindo, eu não digo que a gente vai perder essa ovelha. E não é abrir mão de princípios também, né, bispo? Não. É dizer, olha, eu falei a verdade, mas do jeito que eu falei talvez te machucou. Exatamente. Aí o senhor tocou num ponto importante, porque falando de autoridade espiritual, a gente tem que ter convicção do que a gente fala, do que a gente ministra. Não é se agora a mesma coisa o pai e o filho, agora eu vou pedir perdão e falar, não, o que eu falei estava errado, aí você também perde a autoridade. Então, antes de falar, precisa saber se o que está falando é verdadeiro, não é? Tem base, tem fundamento. Aí você pedir perdão daquilo que foi o trato, a forma, é outra coisa. Tá, posso dar só uma pinceladinha? Pois não, lógico. Eu vejo muito essa questão da pessoa, né, não querer pedir perdão, por causa também tem um pouco a ver com a estrutura de orgulho, né? Porque quando eu falo assim, eu vou pedir perdão, eu tenho que reconhecer que errei. E parece que quando a gente erra, a gente é uma pessoa menor, e não é.
nós erramos. Pronto, não é só isso. O ser humano é assim, né? Eu erro. E talvez se eu puder chegar e falar assim, olha, eu errei, você me perdoa. Porque às vezes eu errei mesmo, né? Eu acho que talvez vai até facilitar para o outro entender que nós somos humanos. Porque essa coisa também, assim, da gente que às vezes exerce uma figura de autoridade, passar essa imagem de muita divindade, isso é muito ruim, porque isso nos distancia do outro e cria também uma... não é verdade, né? Porque divindade é só Deus, né? Exatamente. Cria uma expectativa falsa, né? Em relação a gente. Então, acho que é importante, mas não é fácil, não, você chegar, principalmente para filho, né? Para o discípulo, né? E esse ponto de orgulho, a gente acompanha os casais na igreja, muitos problemas e dificuldades nos relacionamentos é exatamente esse. Orgulho. Né? O orgulho que muitas vezes há no homem ou na mulher, de uma situação que tenha ocorrido, e quando você não busca esse caminho do perdão, são feridas que vão gerando no relacionamento. Muitas vezes casais que se amam não conseguem mais conviver, se suportar, e às vezes o casamento acaba em função disso. Bispo Júlio, vou botar pimenta e lenha ao mesmo tempo. E pessoas que às vezes, Deus me perdoe que eu vou falar aqui do jeito que eu vou falar, não consegue liberar perdão para Deus. Deixa eu traduzir isso aí, né? Porque Deus é perfeito, Deus não erra, e eu creio absolutamente, sem um pingo de dúvida nisso, que Deus é perfeito, Deus não erra, Deus é onisciente, onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e por aí vai. Mas a pessoa fica magoada com Deus e acaba tendo um problema. Ó Deus, por que você tirou fulano de tal de mim? Ó Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Ó Deus, e por aí vai. E aí, como é que fazer, bispo? É complicado, né, bispo? Eu já tive uma pessoa dessa lá em Tocantins na época, era atleta profissional ainda, e tinha um pai que... Quem não sabe, o Bispo Júlio jogou, foi campeão carioca pelo Fluminense, e jogou em outros times também. Muitos times, né? Então, bispo... Tinha a missão difícil de marcar o Romário, né? Vai lá, Bebeto e companhia, né? Então, uma vez eu tive com um pai que perdeu um filho, e ele sempre culpava a Deus pela perca desse filho. E por várias vezes a gente conversando ali, ele tentando mudar a cabeça dele, mas nada tirava da mente dele que Deus era o culpado pela morte do filho dele. E nesse caso tem que, como a doutora falou, tem que ser trabalhado, né, o perdão no coração desse pai. Não é fácil, né, porque ele perdeu tragicamente o filho. A gente sabe que é uma dor profunda que a pessoa sente no coração. Talvez seja a Agora, pior culpar dor que existe, Deus, né? eu acho que a pior dor que um ser humano pode sentir é a perca de um filho, né? Graças a Deus eu nunca perdi, não sei o que é essa dor, mas eu acredito que seja a perca de um filho a maior dor do coração de um ser humano. Agora, esse pai não conseguiu, até hoje a gente tem notícias que ele não conseguiu perdoar, né? E Deus não é culpado, né? Acontece tragédias, acontece fatos todos os dias que o menos culpado é Deus, né? Pelo contrário, o ser humano que desestruturou toda essa questão de violência, de correria da vida, né? Então, para esse pai perdoar, tem que ser trabalhado no coração dele sobre o perdão. Agora, houve uma frase, eu li uma vez, que o perdão é o ciclo que desativa todo o ódio, toda a dor e toda a culpa do coração humano. Então, se a pessoa quer desativar esse ciclo do ódio, da dor e da culpa, ele tem que perdoar. Jesus, ele se recusou a passar para o outro lado da vida sem perdoar. Jesus foi açoitado, né? Jesus sofreu tudo que um ser humano nenhum sofreu. Jesus sofreu por nossa causa. Ele morreu na cruz como maldito por nós. E Jesus se recusou a passar para o outro lado da vida sem perdoar. Ele perdoou os seus ofensores. Falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele perdoou aquelas pessoas que maltrataram ele. Então, nenhum ser humano pode viver e passar para o outro lado da vida sem perdoar. Aí você vê o tamanho da espiritualidade de Estevão, né? De Estevão, o tamanho do relacionamento com Deus que ele teve em terra, né? O tamanho do cristianismo que ele vivia. Apedrejando, lógico, ele tem uma revelação, ele vê Jesus sentado no trono, as coisas ficam mais fáceis aí, mas ele diz e fala, Deus perdoa porque eles não sabem o que eles fazem, né? Ele pega a mesma frase que Jesus usa, aí você vê o tamanho do cristianismo dele, né? Esse pai até hoje,
bispo. A gente conhece a vida dele, né? E até hoje ele não conseguiu. Então, tem que se trabalhar no Então, na coração da verdade, é uma pessoa. transferência, né, Uma bispo? transferência. A culpa que, por exemplo, o menino morreu? Morreu acidentado. Acidentado, o acidente teve alguma causa humana, lógico. Com certeza. Né, alguma causa humana, e aí o pai está transferindo para Deus. E aí, doutora, o que a senhora nos aconselha aqui? Como é que a gente ajuda uma pessoa nessa circunstância? Tem 3 pastores aqui, vamos ouvir da senhora, vai lá. Tá ok. Eu estava prestando atenção no que ele estava falando. Realmente precisa trabalhar essa dor, porque o que acontece? Essa raiva de Deus complica muitas coisas, né? Porque a gente sempre vai para Deus nos aliviar, para Deus nos abençoar. Se eu estou com raiva de Deus, se eu estou achando que Deus foi injusto comigo, né? Então fica muito difícil. Mas então preciso trabalhar essa raiva, porque a gente não foi preparado. Geralmente nós não somos preparados para lidar com a raiva, com rancor, com ódio. Nós não somos, infelizmente, né? E nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a vida tem alegria e tristeza. A própria palavra de Deus diz isso. Há momentos para todas essas coisas. Não é? Há momento para chorar, há momento para sorrir, há momento para perder, há momento para ganhar. Então, nós precisamos entender. Esse próprio Deus, Ele nos ama. E, às vezes, passar por essas dores, por essas perdas, não quer dizer que Ele nos ama. Talvez, muito pelo contrário. Talvez nós precisamos entender que no mundo, como Ele mesmo, Jesus disse, teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Então, quando Deus permite, não quer um propósito, eu creio que Deus não quer a nossa dor. Mas quando Ele permite que eu tenha dor, principalmente Ele quer trabalhar em mim uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, porque como que eu vou viver pela vida fora sem frustrações? Não tem jeito, o mundo tem frustrações, o mundo tem dores, tem tristeza, tem morte, não é? Então eu vou ter que aprender a lidar com isso. E eu percebo, por exemplo, na vida de Jó. Jó, ele só foi sarado quando ele entendeu isso, quando ele disse assim, Deus me deu, e Deus tomou. Bendito seja o Senhor, né? Então, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então, eu preciso, antes de tudo, trabalhar a perda. Nós falamos sobre perdas naquele programa, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa trabalhar essa questão da perda. A senhora intrometeu aquela hora, eu vou intrometer agora também. Pode intrometer. A senhora está usando o exemplo de Jó, mas é impressionante, né? Jó teve um processo de desabafo muito grande. Isso. O Jó passou por uma psicoterapia. Não é verdade? Exatamente. Jó, se você pega o livro de Jó, praticamente todo, é um desabafo. Né? Um desabafo, aí vem os amigos, que tem de amigo de Jó que é brincadeira, pega a gente sofrendo e começa, a culpa é sua, mas a culpa é sua. E Jó fez um desabafo, não, mas eu não tenho culpa nisso aí não, eu não fiz nada de errado, eu não estou lembrado de... E se defendeu. Pecou, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A importância da pessoa desabafar, né? Colocar para fora. Exatamente, o processo é exatamente esse, ele tem que falar mesmo, até para o próprio Deus. É estranho a gente falar isso, né? Quando ele fala assim, eu estou com raiva de Deus, eu tenho que perdoar Deus. Não é que Deus errou, mas é que a gente tem a sensação de que foi injustiçado, né? A sensação foi injustiçado, eu sou tão bom. Principalmente você está ali firme na igreja, você está, né, uma pessoa de Deus. E esses missionários, por exemplo, eu tenho uma filha no Egito, né? Passando por o maior tumulto. Então eu fico pensando, qualquer hora eu posso... O ano passado, mais de 2 anos atrás, eu recebi a notícia que um rapaz da equipe dela foi preso e torturado. Isso poderia ter acontecido com ela a qualquer momento. Tá uma crise no Egito. Então eu fico aqui, meu Deus, o que pode acontecer com essa menina lá, uma jovem, né? Então eu tenho que estar preparada. Não é fácil. Mas eu tenho também que lidar com a dor. É aquilo que eu falei, não tem jeito. Eu tenho que falar para Deus. Deus, estou com raiva, estou chateado com o Senhor. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? E o próprio Deus, Ele vai entender essa minha dor e Ele vai trabalhar no meu coração. Legal. Porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã para nós. E são, né, a causa de não sermos consumidos. Tá certo. O nosso tempo está indo embora. Eu quero agradecer a participação de todos, mas antes eu vou pedir para os pastores e bispos aqui convidarem você para estar junto com eles lá. Bispo Rodrigo, começo com o senhor. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, bispo. Você é nosso convidado, nós estamos ali na Igreja Renascer em Cristo, no setor Pedro Ludovico, Alameda João Elias da Silva Caldas, quadra 90, lote 18, uma travessa da Terceira Radial, e também, bispo Fábio, dia 12 a Marcha para de Jesus. outubro, né, todos nós aí motivados e aguardando este dia. Marcha para Jesus aqui em Goiânia, todo o povo de Deus. E você também que deseja viver, buscar um caminho de paz e deseja ter isso na tua casa, na tua família, venha marchar conosco dia 12 de outubro. Bom, vou aproveitar a deixa do Bispo Rodrigo e falar, né? Marcha para Jesus é 12 de outubro, 14 horas, saída da Praça do Avião, subindo a Tocantins, chegando na Praça Cívica, 16 horas começa as atrações musicais e as preleções. Atração musical de Thales Alberto,
Renascer Praise, Pedras Vivas, Antônio Cirilo, lembrar de todo mundo agora vai ser problema. Carlinhos Fed, DJ PV, Léo Fonseca, Léo Brandão e uma pancada de gente boa aí. E a Disco Praise e também as preleções, as pregações dos maiores líderes evangélicos de Goiânia. Aí vou acrescentar os que vêm de fora. O apóstolo Esteve Hernandes, o pastor Silas Malafaia, pastor e senador Magno Malto, o ministro Marcelo Crivella confirmou a participação, ou seja, é imperdível, né? Pastora Vênia, obrigado pela participação. Obrigada a você. E antes de mais nada, eu quero dizer a você, eu sempre quero dar um recadinho para o telespectador. Você que tem problema de perdão, você que tem retenção, joga isso fora, joga as notas fiscais tudo fora, as notas promissórias, né? Rasga, porque não vale a pena. Não vale a pena. Você vai adoecer, você vai ficar mal. Você que está tomando veneno e quer que o outro morra, o outro não vai morrer. Ele vai morrer você. Eu quero dizer a você que eu sou da Igreja Evangélica Bom Pastor. Nós temos um trabalho voltado para essa área de cura e libertação nas quintas-feiras. Nós temos uma palavra sobre vencendo as amarras na área sentimental. Vamos estar orando pelos solteiros e pelos casados. E o trabalho de quinta-feira às 19h30. Nós ficamos ali na Alameda Botafogo, esquina com a Rua 21, setor central. E eu quero deixar aqui uma dicasinha já com o bispo, né? Que eu conversei com a Michelle, com a produção, já fui convidada para estar aqui. Logo vou estar voltando aqui para estar falando do meu livro. Eu lancei um livro recentemente sobre o tema obesidade do ponto de vista psicológico. Por que falar pro bispo isso? Eu não entendi essa, mano. Por que falar isso pro bispo? O bispo já venceu isso. Como Então a gente vai estar aqui falando disso também. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Ok, pastor. Obrigado. Manda um abraço pro meu amigo, pastor Eduardo Saba, por gentileza. Bispo Júlio Alves. Boa noite, deputado. Né? A gente fica muito honrado pela presença aqui. Eu queria também só deixar nosso telespectador aí, porque o perdão é uma escolha que a pessoa faz de perdoar. E se a pessoa não escolhe não perdoar, ela está destruindo a ponte que pode levar ela para o outro lado da vida. Então não destrua essa ponte, que perdoa as pessoas que estão ao seu redor, com certeza você vai chegar na eternidade. Então, muito obrigado. Nós estamos ali no Parque Ateneu, na Avenida Parque Ateneu, lote 23, unidade 101. Nós estamos ali e eu quero convidar você também para estar conosco ali e também na Marcha para Jesus, que você não pode perder. No dia 12, todos nós vamos marchar juntos ali na Marcha para Jesus. Beleza, então. Obrigado, então, você também de casa. Vou ficando por aqui. Perdoar é uma escolha, como bem disse o Bispo Júlio e como os nossos convidados também fizeram. A verdade é que você precisa escolher nesse caminho difícil, mas importante e exitoso, porque é o jeito que você vai ter vitória sobre tudo que está te prendendo aí, tá bom? Deus te abençoe, vou ficando por aqui, amanhã estou de volta.